Você está suportando o processo? Todos nós passamos pelo processo. Não existe uma pessoa aqui nessa terra que não passa pelo processo. Porque Deus, Ele permite que nós passemos pelo processo. Porque assim como o ouro é provado no fogo, para ele ficar aquela peça linda, da mesma maneira nós, cada um de nós, somos provados também. Provados no fogo. Porque Deus, Ele quer ver a nossa fé. E na realidade, o que tem que ficar depois dessa prova é a nossa fé. E Deus faz isso porque não tem como nós irmos morar com Deus de qualquer maneira. Nós precisamos ser melhores a cada dia. Nós precisamos estar mais parecidos com Cristo a cada dia. E aí eu te pergunto, como eu também me pergunto, nós precisamos nos perguntar, será que eu estou suportando o processo? Porque nós temos que entender uma coisa, hoje as pessoas não estão querendo suportar o processo. Hoje as pessoas estão querendo a vida fácil, tudo fácil. E é lógico que cada um de nós queremos. Quem não quer vida fácil? Só que nós temos que entender que não existe vida fácil. Aparentemente, aos nossos olhos, pode parecer que aquela pessoa, que aquela outra pessoa tem uma vida fácil. Isso pode parecer, mas não é verdade. Porque todos nós passamos por um processo. Da mesma maneira que Jesus passou pelo processo, quando ele veio a este mundo, ele viveu aqui na terra, fazendo seus milagres, buscando a Deus, se fortalecendo em Deus em oração, sendo exemplo para nós, sendo o nosso mestre, que nós temos que seguir os seus passos. E quando terminou a carreira dele aqui, ele se entregou por amor a cada um de nós. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez o que ele foi chamado para fazer. E é lógico que ele não tinha alegria em fazer aquilo, no sentido assim, ele não queria também ter feito aquilo. Se ele pudesse, ele não faria. Tanto que ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se isso for necessário, quer dizer, se não tem outra opção, então, que seja feita a tua vontade. Então, Jesus, ele também pediu para Deus afastar aquele cálice, porque Jesus sabia que isso não seria nada fácil. Mas Jesus enfrentou o processo. E qual foi o resultado do processo? Foi a vitória. Foi a vitória completa, foi a conquista. Jesus destruiu todo o mal através da sua morte naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha só, ele enfrentou, ele foi corajoso, ele foi um exemplo para nós. E hoje nós temos que cuidar com isso. Cuidar para não buscar a Deus somente para ter as bênçãos dele. E é o que grande maioria hoje está querendo ir buscar a Deus, vão na igreja, aí estão indo lá para buscar uma bênção, e se Deus abençoa, amém. Se Deus não abençoa, as pessoas estão querendo largar tudo, querendo largar da fé. Por quê? Porque as facilidades do mundo parecem serem mais atraentes, mas são tudo enganosas, são tudo ilusão. Porque na realidade, para nós irmos morar com Deus, nós temos que enfrentar o processo. O processo pode ser doloroso, mas a vitória vai ser grandiosa, vai ser tremenda. Porque diz a palavra que o que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para ele, para aquele que ama o Senhor. Então, o processo pode ser difícil, mas a vitória vai ser muito maior. E quando nós termos a vitória, nós não vamos nem lembrar mais do processo como foi. Por quê? Porque nós vamos estar na vitória. Então, esse é um assunto muito importante para a nossa vida. E eu quero ler aqui em João 19, antes do 19, no 18 já está falando ali, mas no 19 em principal, ali está falando sobre a crucificação de Jesus. Eu não vou ler tudo, lógico, mas eu vou ler aqui. Em João, capítulo 19, e versículo 30 diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre
disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Com certeza Jesus, se ele tivesse escolha, ele não queria ir para aquela cruz. Como, né, nós já vemos aqui na palavra que ele pediu para Deus, né, se for possível, né, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus enfrentou com coragem, porque ele sabia do futuro, ele sabia do resultado que aquele sacrifício ia ter, que ele ia salvar a humanidade dos seus pecados, que ele ia dar a chance para a humanidade ter a vida eterna. Olha só o poder. E quando eu e você paramos e pensamos, mas eu quero ter uma vida só de bênçãos aqui na terra. Mas se nem Jesus teve, quem sou eu para ter essa vida só de bênçãos? Eu tenho que enfrentar o processo, eu tenho que ser firme, que ser forte. Por quê? Porque somente dessa forma que eu vou conquistar a vida eterna, que eu vou conquistar a glória, conquistar a bênção. Por quê? Porque Jesus falou, ele não enganou ninguém, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós temos que ter esse bom ânimo de seguir a Cristo e de olhar para Ele, somente para Ele. Não olhar para as circunstâncias, como diz a palavra lá em Hebreus: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Não é para olhar para a circunstância, é olhar para Jesus, para a força de Jesus, para o que Jesus pode fazer por nós, porque Jesus já fez na realidade por nós e porque Ele pode nos ajudar a cada dia, nos ensinando, nos mostrando a cada dia como agir. Então, essa é uma palavra poderosa para nós meditar no nosso coração. Será que eu estou querendo só as bênçãos de Deus? Será que eu estou indo lá na casa dele só buscar as bênçãos? Será que eu estou orando em casa? Será que eu estou louvando, adorando somente quando eu tenho bênção? E quando está o cerco à minha volta, quando as coisas estão difíceis, eu estou reclamando, murmurando, eu estou dizendo: aonde está o meu Deus? Deus sumiu, Deus não está nem aí para mim. É isso que eu estou falando? Será que isso agrada ao Senhor? Ou será que é uma vida de piedade? Será que é uma vida constante na presença de Deus, de fé em fé, se fortalecendo no Senhor, vencendo a cada dia, resistindo o processo, porque quando nós resistimos o processo, nós estamos olhando para a vitória, e é isso que Jesus fez. Ele pediu para Deus, para o Pai dele, ele pediu: Pai, se for possível, né, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Então, ele preferiu e ele queria realmente a vontade do Senhor, mesmo que fosse difícil. Da mesma maneira eu e você. É difícil, mas nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pode não estar sendo boa, perfeita e agradável neste momento para mim e para você, mas ela vai ser. Ela vai se cumprir. Assim como se cumpriu em Jesus, porque Deus não falha. Então, assim como Jesus, ele depois daquele processo doloroso, ele teve a vitória completa. Ele teve a glória. Então, Jesus, olha só, Jesus, ele está sentado à destra de Deus. Então, olha só, ele está reinando. No momento, ele não estava reinando quando ele passou por aquele momento. Mas depois do processo, ele reinou. Ele realmente está reinando para a eternidade. Então, da mesma maneira eu e você. Você quer reinar? Reinar para a eternidade? Reinar para sempre? Então, fica firme no processo. Aguente firme o processo. Deus é fiel. O processo vai passar e a vitória vai chegar na tua vida. Se fortaleça em Deus. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Se fortaleça nele, porque ele tem vitória para a tua vida. Ele tem vitória. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E essa vida abundante que ele tem para você e para mim. Mas nós precisamos resistir ao processo. Quem desiste não tem vitória. Quem desiste já era. Então nós temos que cuidar, porque é o que mais o nosso inimigo vai fazer, é tentar fazer nos desistir. E é o que nós temos que resistir. Como diz a palavra, resistir ao diabo e ele
fugirá de vós. Então resistir aonde? Resistir na palavra. Se sujeitai-vos a Deus. Primeiro fala que nós temos que nos sujeitar a Deus. E depois resistir ao mal. Então, como é que nós resistimos? Ficando firmes, abraçados em Jesus, abraçados na palavra, ficando firme porque a palavra é fiel. Tá difícil hoje? Amanhã vai melhorar. Amanhã tá difícil. Do outro dia vai melhorar. Vai melhorar. Por quê? Porque o melhor de Deus está por vir. Então fique com essa palavra no teu coração, medite nessa palavra e lembre-se, o melhor de Deus está por vir. Sempre. Porque Deus, ele não falha. Ele quer te abençoar. Ele tem o melhor para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e o que não subiu no teu coração é o que Deus tem preparado para você. Então tome posse dessa bênção e fica firme, porque a vitória vai ser muito maior do que todo o processo. Antes de terminar o vídeo, eu quero te pedir que você dê uma olhadinha depois que terminar. Na descrição tem um link ali, um site que tem os materiais para te ajudar nesse processo. Dê uma olhadinha ali, porque são ensinamentos poderosos para te fortalecer, para você ficar firme no processo e ter a vitória completa. Deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, os teus grupos para abençoar mais pessoas. E também se tiver algum pedido de oração, também posso estar orando por você sim. E deixe um comentário que eu vou gostar de responder. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Deus abençoe. Tchau.